Interessante. Gente, são 9h38. Vamos falar de um outro caso aqui. Vamos falar do caso de Interlagos, porque a gente tem uma novidade. A Fernanda, esposa do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, que foi encontrado morto em um buraco no autódromo de Interlagos, quebrou o silêncio e se manifestou publicamente sobre a perda. Numa entrevista que ela deu ao portal G1, ela relatou a dor de ter a vida transformada de maneira trágica e inesperada. Ela disse amar o marido mais que tudo e que está passando por um verdadeiro pesadelo. Ela disse ainda que o casal estava junto há 8 anos e estava num planejamento de ter filho. E aí, só para vocês entenderem uma outra notícia em relação ao caso de Interlagos, a polícia cumpriu 5 mandados de busca e apreensão relacionados à morte do Adalberto, viu? Um dos principais alvos da investigação é um lutador de jiu-jitsu que trabalhava como segurança no autódromo de Interlagos, local onde o corpo foi encontrado. O suspeito já tinha passagens pela polícia por furto e ameaça, e a investigação aponta que ele pode ter se envolvido diretamente no crime e há outros nomes na mira das autoridades. A polícia ainda tenta esclarecer como que o empresário foi parar dentro do buraco e quais foram as circunstâncias exatas da sua morte. O caso ainda segue em andamento. Certo, Carlinha? Certo. A gente entende, né? Muito triste que a Fernanda está passando, a Sim. dor da família. Não só ela, os pais dele também, né? Toda a família deles. Isso foi algo trágico. Mas, novamente, o que a gente tem que entender é que nós precisamos que a polícia faça um bom trabalho. E nesse caso, que é um caso bastante complexo, porque, veja só, diferentemente do caso que a gente acabou de falar do Matheus e da Soraya, que é um crime intrafamiliar, que acaba, não é que é mais fácil, né? Mas tem mais indícios. Nesse outro caso, as pessoas, né? Porque a polícia já consegue hoje dizer que não foi só uma pessoa, mas foram, pelo menos, eu acho que 3 pessoas. O que acontece? Essas pessoas não têm relação com ele. Então, torna esse caso muito mais complicado. E veja, eles tinham 2.000 suspeitos, depois foram baixando para 200 e agora chegaram ao número de 5. Quando eles fizeram esse cumprimento de mandados de busca e apreensão, inclusive, né, para que a investigação pudesse andar, uma das pessoas se evadiu. Uhum. Esse é o problema. E aí o que acontece? Ele não está, pelas informações que eu obtive, no estado de São Paulo. Ele está fora de São Paulo. Ou seja, a polícia precisa trabalhar com a polícia de outros estados. Então não é algo simples e rápido. E a gente precisa que eles façam novamente um bom trabalho. A gente precisa dar esse tempo para a polícia, para que lá na frente essa pessoa que cometeu esse determinado crime não se beneficie de absolutamente nada. Então, é um trabalho mais complicado, porque essa pessoa precisa ser novamente capturada, né? Estar à frente ali da autoridade policial e dar algumas explicações. Porque tem algumas peças desse quebra-cabeça que ainda não se encaixam tão perfeitamente. Eles já conseguem entender a dinâmica, mas a motivação do crime é algo que precisa também ser esclarecido, porque é algo fundamental para a denúncia. Ela diz, Carla, a esposa do Adalberto, diz o seguinte, ó, eu amo meu marido mais que tudo, ninguém saberá a dor que eu estou sentindo, estamos passando por um pesadelo, eu preciso de respostas, meu marido só tinha que chegar ao carro e vir embora. E aí ela diz o seguinte, posso dizer com certeza que ele foi vítima de um crime, ele jamais tiraria as calças e o sapato e entraria num buraco, isso não tem sentido nenhum, meu marido estava indo para o carro para vir embora, alguém pegou ele nesse trajeto. E aí ela diz o seguinte, eu recebi a pior notícia da minha vida. Meu amor, saiba que eu te amo demais e que te agradeço por tudo que você fez por nós nesses anos. Não sei como viverei sem você. Peço a Deus que te receba de braços abertos e nos dê forças para continuar, pois tudo me lembrará você. Tá muito difícil, meu Deus, saber que você não vai voltar. Te amo, te amo, te amo. Foi o que ela escreveu, inclusive, numa publicação na web. Mas é muito louco, né? Porque você imagina, você tem lá a tua vida, tem a tua relação, de repente teu marido vai num evento, não volta mais. O que aconteceu dessa forma, dessa maneira? Né? É uma tragédia. E, de novo, né, que fique claro que a polícia sabe que ele não pulou, que aquilo não foi voluntário, que isso, de fato, foi um crime, foi um homicídio. A questão dele estar sem as calças e sem os sapatos também pode ser algo para despistar ali no primeiro momento, né, a autoridade policial. A mesma coisa o Matheus tentou fazer com a mãe, quando ele vai ali, né, queimar as coxas da mãe, né, ele vai
tentar ali machucar a parte, né, pubiana dela. Por quê? Porque ele está tentando criar ali uma cena de uma possível agressão, né, um crime cometido porque aquilo foi um estupro contra a dignidade sexual daquela mulher. E a polícia precisa entender isso. Mas faz parte também, quando a polícia diz crime que foi um esculacho. O que é um esculacho? O que é? Aquela briga de macho alfa que possivelmente alguém tenha arrancado as calças dele, né, no meio daquela confusão da briga, segurou... Ou até mesmo para facilitar a entrada dele no buraco, né? Assim, a polícia, nesse momento, acha que aquilo tem... Talvez tenham duas motivações. Uma, ou para despistar, ou, sabe, naquela hora que um tá segurando, o outro pega e puxa, tipo na coisa do esculacho, vamos ver se você sai daí, e enfiam ele. Agora, as calças, o sapato e nem a GoPro nunca foram encontradas. A gente não sabe se a pessoa que fez isso ou as pessoas que fizeram isso pegaram essas peças. E aí, gente, São Paulo é uma cidade gigantesca. Sim. Eles podem ter descartado em qualquer lugar. Eu tenho uma dúvida. Qual o perfil desse lutador de jiu-jitsu? Quem seria ele? Me traça um perfil desse cara. Ele é uma pessoa bastante... Ele já tem passagem, né? Vocês viram ali, ele não é uma pessoa novata no crime. Ele já tem passagem por alguns tipos penais. Ele é uma pessoa bastante agressiva. Agora, Paulo, o que mais chama a atenção é que isso aqui é um evento, né, para muitas pessoas. Como é que essa empresa contrata? Porque você vai contratar segurança. Não faz o menor sentido. Entende? Uma pessoa que já tem ou umas pessoas que têm esse perfil agressivo, né? E ainda coloca como chefe, né? Não faz o menor sentido isso, gente. E é assim, menor sentido. E de novo, a gente precisa também, eu não estou dizendo que a empresa de segurança tenha culpa ou ela tenha pedido alguma coisa. Não. Qual é a culpa? É de colocar pessoas que estão, né, sem a capacidade, a mínima capacidade para cumprir a segurança no local. E mais, nós não teríamos que ter ali mais câmeras. Gente, é um evento tão grande, nós precisaríamos ter muito mais segurança. Mas não é só segurança humana, sabe? Sim. Segurança de monitoração. É isso que a gente tem que pedir. Não é um evento pequeno. Tinham 2.000 pessoas nesse evento. E também tem um detalhe interessante, né? Porque como esse crime aconteceu numa área de obras, ali, teria necessariamente haver uma câmera, pelo menos uma câmera de segurança, até para monitorar o que estava acontecendo na obra. Mas até tinha, Regis, mas era uma câmera com uma qualidade muito ruim. Mas no final é sempre assim, né? A câmera tá desligada, tem qualidade ruim, aquela coisa toda. E deu pane. Vamos combinar também que um lutador de jiu-jitsu, que é chefe de segurança, não é necessariamente um duque, né? Não é um conde. É uma pessoa que já tem passagem por outros crimes. Ou seja, é uma pessoa talvez mais irracível. A gente não sabe qual foi o tipo de agressão. A polícia acredita que o carro dele estava parado numa área que aparentemente era uma zona que não poderia, ele não poderia ter parado ali, porque é uma parte que as pessoas poderiam ter entrado ali no evento sem pagar. Não foi o que aconteceu com ele, ele não entrou no evento sem pagar, porque era uma parte que vinha ali atrás do cartódromo, sabe? Ele também usava o cartódromo, e aí, sabe aquela coisa de impedir? Não, meu carro tá ali, não vou. Pode ter acontecido algo que saiu do controle, né, em uma briga, e acabou muito mal, acabou terrivelmente mal. Lógico, né? Depois que você comete um crime, principalmente um crime que ganhou toda a imprensa nacional, e a gente está aqui em São Paulo, mas a gente está ouvindo esse crime em outros estados. Não, e ainda acho que o que tá todo mundo querendo mesmo é o veredito final, né, dessa história. Mas por isso o cara que fugiu vai entregar o esquema. O cara que fugiu vai entregar, se não for vai entregar quem participou. É uma questão de tempo também. Pode ser o cara que tenha cometido o crime. Entende? Tem isso também. Sim. Mas, de novo, a gente só vai ter 100% dessa informação e a gente precisa aguardar quando ele for capturado.